Uma mãe de 65 anos é expulsa do próprio casamento do filho na frente de 300 convidados. Os dois filhos que ela criou sozinha, trabalhando como faxineira, gritam na frente de todos que ela não passa de uma aproveitadora mentirosa. A noiva negra observa tudo em choque, mas o que ela descobre nas semanas seguintes vai destruir completamente aquela família de mentiras. Porque às vezes, a maior traição vem de quem você mais amou. Se essa história está te tocando, deixa seu like agora e vem comigo até o final, porque o que aconteceu depois ninguém esperava. O salão de festas do Hotel Imperial era um espetáculo de luxo obsceno. Lustres de cristal importado da Itália pendiam do teto como lágrimas congeladas de luz, refletindo sobre as mesas decoradas com rosas brancas que custavam mais do que o salário mensal de um trabalhador comum. Os 300 convidados, todos vestidos em seus trajes mais caros, conversavam animadamente enquanto degustavam champanhe francês e canapés preparados por um chefe renomado. Mariana Santos ajustava o véu de renda pela 10ª vez naquela noite, seus dedos tremendo levemente. Ela era uma mulher linda de 32 anos, pele negra reluzente, olhos castanhos profundos e um sorriso que normalmente iluminava qualquer ambiente. Mas naquela noite, mesmo cercada por tanta opulência, algo a incomodava profundamente. Uma sensação estranha no estômago que ela não conseguia nomear. Rafael Almeida, seu noivo, era tudo o que ela pensava querer. Empresário bem-sucedido de 38 anos, dono de uma construtora que valia milhões, bonito, charmoso, atencioso. Ou pelo menos era o que ela achava até algumas semanas atrás, quando pequenos sinais começaram a aparecer. A forma como ele falava sobre pessoas pobres com um desdém mal disfarçado. Como evitava falar sobre a infância. Como ficava tenso sempre que o assunto família surgia. O irmão dele, Gustavo Almeida, 3 anos mais novo, era uma cópia quase perfeita de Rafael. Mesma postura arrogante, mesmo sorriso calculado, mesma forma de olhar para baixo para quem consideravam inferiores. Os dois haviam construído um império juntos, mas Mariana notava que havia rachaduras naquela fachada perfeita. Rachaduras que ela ignorara, cega pelo brilho do dinheiro e das promessas de uma vida confortável. A cerimônia havia sido linda, impecável. Mariana descera o corredor no braço do pai, Dr. Sebastião Santos, um médico respeitado da comunidade negra. Ele havia olhado para a filha com uma mistura de orgulho e preocupação que Mariana não soube interpretar na época. Agora, ela entendia. Pais sempre sabem. Mas foi durante a recepção que tudo desmoronou. Mariana estava conversando com algumas amigas próximo à mesa principal, quando ouviu uma comoção perto da entrada do salão. Vozes se elevaram. Algumas pessoas ficaram de pé tentando ver o que acontecia. Ela virou-se e viu uma mulher idosa sendo segurada pelos braços por 2 seguranças. A mulher era pequena, curvada pelo peso dos anos e do trabalho duro. Seu rosto era marcado por rugas profundas, cada uma contando uma história de sofrimento e resistência. Os cabelos brancos estavam penteados com cuidado, mas a roupa, embora limpa, era claramente velha e remendada. Um vestido azul desbotado que já fora bonito décadas atrás. Nos pés, sapatos gastos que rangiam contra o piso de mármore. Mas o que mais chamou a atenção de Mariana foi a expressão no rosto da mulher. Não era raiva, não era vergonha, era pura dor. O tipo de dor que só uma mãe pode sentir quando olha para os filhos que a rejeitam. "Meus meninos", a mulher dizia, a voz quebrando. "Por favor, eu só queria ver vocês felizes. Só queria estar presente neste dia tão importante. Eu sou sua mãe, pelo amor de Deus!" Rafael surgiu do meio da multidão.
o rosto vermelho de fúria contida. Atrás dele vinha Gustavo, com a mesma expressão de ódio mal disfarçado. Mariana sentiu o coração disparar. Havia algo profundamente errado acontecendo. Você não é nossa mãe. Rafael cuspiu as palavras como veneno. Nossa mãe morreu há 15 anos. Você é apenas uma aproveitadora que aparece aqui tentando estragar o dia mais importante da minha vida. A mulher idosa cambaleou como se tivesse levado um tapa. Mariana viu lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado dela. Rafael, Gustavo, eu carreguei vocês no meu ventre. Eu passei fome para que vocês pudessem comer. Eu trabalhei em 3 empregos para pagar os estudos de vocês. Como vocês podem dizer isso? Gustavo deu um passo à frente, apontando um dedo acusador. A senhora é uma mentirosa. Nossa madrasta Patrícia nos contou tudo. Nos contou como a senhora enganou nosso pai, como tentou nos afastar dele, como sempre quis apenas dinheiro. A senhora não passa de uma faxineira que não sabe qual é o seu lugar. O salão estava em silêncio absoluto agora. 300 pessoas observavam a cena com uma mistura de choque, curiosidade mórbida e constrangimento. Alguns sussurravam entre si, outros filmavam discretamente com seus celulares. A humilhação era pública, total, devastadora. Mariana sentiu algo se partir dentro dela. Ela olhou para Rafael, o homem com quem acabara de se casar, e viu um estranho. Um estranho cruel, capaz de dizer coisas horríveis para uma mulher idosa que claramente estava falando a verdade. Porque Mariana sabia reconhecer a verdade quando a via. E aquela mulher não estava mentindo. Por favor, a mulher implorou, estendendo as mãos trêmulas. Eu trouxe fotos, tenho provas. Vejam, eu guardei tudo. As cartinhas que vocês escreveram para mim quando eram pequenos, os desenhos, os certificados da escola, tudo o que vocês me deram. Ela tentou abrir uma bolsa velha de tecido que carregava, mas Rafael a arrancou de suas mãos com um movimento brusco. O conteúdo se espalhou pelo chão. Fotografias antigas, cartas amareladas pelo tempo, desenhos infantis feitos com giz de cera. Uma vida inteira de memórias espalhadas sobre o mármore frio. Seguranças, tirem essa mulher daqui! Rafael ordenou, sua voz ecoando pelo salão. E se ela voltar a se aproximar de mim ou do meu irmão, chamem a polícia. Acusem ela de perturbação e invasão. Não! A mulher gritou quando os seguranças a agarraram novamente. Não, meus filhos, por favor. Eu só precisava. Foi então que Mariana viu. Entre os objetos espalhados no chão, havia um medalhão dourado em uma corrente fina. Um medalhão em formato de coração, com as iniciais L.A. gravadas. Lourdes Almeida. O mesmo medalhão que Mariana vira em uma fotografia antiga na casa de Rafael, uma fotografia que ele dissera ser da avó falecida, uma relíquia de família. Mas aquele medalhão estava ali, no pescoço daquela mulher que estava sendo arrastada para fora como lixo. Mariana pegou o medalhão do chão antes que alguém o pisasse. Era pesado, sólido, real. E por dentro, quando ela o abriu, havia 2 fotografias minúsculas. De um lado, um bebê. Do outro, uma criança de uns 5 anos. Ambos claramente Rafael e Gustavo em suas versões infantis. E no verso da foto, escritas à mão em letra trêmula, as palavras: Meus amores, minha razão de viver. Os seguranças arrastaram a mulher para fora do salão. Seus gritos e súplicas ecoaram pelos corredores de mármore até se perderem na distância. Os convidados lentamente voltaram a conversar, fingindo que nada havia acontecido, como fazem pessoas ricas quando confrontadas com a feiura de suas próprias vidas. Mas Mariana não conseguia se mover. Ela estava ali parada, segurando aquele medalhão,
sentindo o peso dele em sua mão como se fosse o peso de uma verdade terrível. Rafael aproximou-se dela, o sorriso charmoso de volta no rosto, como se ele não tivesse acabado de destruir uma mulher idosa. Amor, não liga para isso. É só uma maluca que sempre aparece em eventos assim tentando conseguir dinheiro. Acontece com gente rica. Mariana olhou para ele. Realmente olhou, talvez pela primeira vez. E viu não o homem bem-sucedido e bonito que ela pensava amar, mas algo podre por baixo da superfície. Algo cruel, covarde, desprezível. Quem era aquela mulher, Rafael? Eu já disse, uma louca, uma aproveitadora. Ela tinha fotos de vocês quando crianças. Ela tinha cartas. Ela sabia seus nomes. Rafael riu. Mas não havia humor naquele som. Mariana, querida, você está cansada. Foi um dia longo. Vamos curtir nossa festa e esquecer isso. Mas Mariana não conseguia esquecer. Não conseguia tirar da mente a expressão daquela mulher. A dor genuína, o amor desesperado. E o medalhão em sua mão parecia queimar sua pele. A festa continuou. As pessoas dançaram, comeram, beberam, riram. Mas Mariana estava ausente, mesmo estando ali. Sua mente estava em outro lugar, perseguindo uma verdade que ela sabia, no fundo de seu coração, que mudaria tudo. Porque às vezes, um casamento termina antes mesmo de começar. E o de Mariana havia terminado no momento em que ela viu aquela mãe sendo arrastada para fora, enquanto seus próprios filhos a chamavam de mentirosa. 3 dias depois do casamento, Mariana ainda não conseguia dormir direito. Todas as noites, ela via aquela mulher em seus sonhos. Via as mãos trêmulas estendidas, ouvia os gritos de desespero ecoando pelos corredores de mármore. E todas as manhãs acordava com o medalhão apertado em sua mão, as iniciais LA marcadas em sua palma como uma tatuagem invisível. Rafael notara a mudança nela, mas atribuía tudo ao cansaço pós-casamento. Ele estava ocupado demais com reuniões de negócios, com a empresa, com a construção de novos empreendimentos. Mariana percebia agora como ele usava o trabalho como escudo, como desculpa para nunca ter conversas profundas, para nunca revelar quem realmente era. Ela começou sua investigação de forma discreta. Primeiro, voltou ao Hotel Imperial e conversou com alguns funcionários que trabalharam no casamento. Uma garçonete, uma senhora de 50 e poucos anos chamada Conceição, lembrava da cena com detalhes dolorosos. Foi horrível de ver, moça. Conceição disse enquanto limpava copos no bar vazio. Aquela senhora, Dona Lourdes, ela estava chorando tanto. Ela dizia que era mãe deles, que criou os meninos sozinha depois que o marido as abandonou. Disse que trabalhou como faxineira a vida toda para dar educação aos filhos. Mariana sentiu um aperto no peito. E você acredita nela? Conceição parou de limpar e olhou diretamente para Mariana. Moça, eu sou mãe de 4 filhos. Eu reconheço o amor de mãe quando vejo. Aquela mulher não estava mentindo. E aqueles 2 homens, seus marido e o cunhado, eles sabem disso. Por isso tem tanto ódio nos olhos. Ódio de quem está tentando esconder a própria vergonha. Você sabe para onde ela foi? Conceição hesitou. Depois suspirou. Ouvi ela dizendo para os seguranças que morava na favela do Morro do Sol. Disse que ia voltar para sua casinha lá. Pobre mulher. Deve ter gastado tudo o que tinha para comprar aquele vestido e vir ao casamento dos filhos só para ser tratada daquele jeito. Mariana saiu do hotel com um coração pesado e uma determinação crescente. Ela precisava encontrar aquela mulher. Precisava ouvir a história completa. Mas antes disso, ela decidiu investigar a casa onde agora morava com Rafael. Era uma mansão imensa em um condomínio de luxo, com 5 suítes, piscina, sala de cinema, jardim. Tudo que o dinheiro podia comprar. Mas Mariana percebeu algo estranho.
Não havia fotos de família. Nenhuma fotografia de Rafael ou Gustavo quando crianças. Nenhuma lembrança da infância. Era como se a vida deles tivesse começado apenas 15 anos atrás. Ela começou a vasculhar discretamente. No escritório de Rafael, em gavetas trancadas que ela abriu com um grampo de cabelo, encontrou documentos antigos, certidões de nascimento, históricos escolares. E todos apontavam para o mesmo endereço de 25 anos atrás. Um endereço em um bairro pobre da periferia da cidade. Rafael e Gustavo tinham estudado em escola pública. Haviam crescido em uma casa simples de 3 cômodos. E a mãe, listada em todos os documentos, era Lourdes Aparecida Almeida. A mesma mulher que foi expulsa do casamento. Mariana encontrou mais. Recortes de jornal antigos guardados em uma pasta empoeirada no fundo do armário. Uma matéria de 15 anos atrás sobre 2 jovens irmãos que receberam uma herança inesperada de um tio distante. A matéria falava sobre como Rafael Almeida, então com 23 anos, e Gustavo Almeida, com 20, usaram o dinheiro para fundar uma construtora. Como cresceram rapidamente, tornando-se milionários antes dos 30. Mas a matéria mencionava brevemente que os irmãos eram criados apenas pela mãe viúva, uma faxineira que trabalhava para sustentar os filhos. Havia até uma foto antiga e desfocada de Lourdes com os 2 meninos adolescentes. Ela sorria orgulhosa, os braços ao redor dos ombros deles. Eles pareciam felizes, unidos. O que havia mudado? O que transformou aqueles meninos que amavam a mãe em homens capazes de humilhá-la publicamente? A resposta veio de uma fonte inesperada. Mariana estava tomando café em um restaurante próximo à construtora quando ouviu 2 mulheres conversando na mesa ao lado. Uma delas mencionou o nome Patrícia Almeida. A Patrícia é uma víbora, uma delas disse em voz baixa. Ela conseguiu se casar com o velho Henrique Almeida 6 meses antes dele morrer e herdou tudo. E agora controla os enteados como marionetes. Espera, a outra mulher disse. O Henrique Almeida não tinha morrido há 25 anos, abandonando a família? Essa é a história oficial. A primeira mulher respondeu com um sorriso amargo. Mas eu trabalhei no escritório de advocacia que cuidou do inventário. O Henrique estava muito vivo até 15 anos atrás. Ele tinha abandonado a primeira família mesmo, refez a vida, ficou rico. E quando ficou doente, a Patrícia apareceu do nada. Casou com ele às pressas e herdou tudo quando ele morreu misteriosamente 3 meses depois. E os filhos? A Patrícia os procurou. Ofereceu compartilhar a herança, se eles aceitassem ela como mãe e renunciassem à verdadeira mãe. Disse que a Lourdes era uma aproveitadora que engravidou de propósito para prender o Henrique. Os meninos, cheios de ressentimento por terem crescido pobres enquanto o pai era rico, acreditaram em tudo. Mariana sentiu náusea. Tudo começava a fazer sentido. A rejeição brutal, o ódio exagerado, a insistência em chamar Lourdes de mentirosa. Era culpa. Era vergonha. Era a tentativa desesperada de justificar o injustificável. Ela saiu do restaurante e foi direto para o Morro do Sol. A favela era um labirinto de vielas estreitas, casas empilhadas umas sobre as outras, crianças brincando nas ruas de terra. As pessoas olhavam com curiosidade para aquela mulher negra bem vestida, claramente de fora, subindo o morro com determinação. Dona Lourdes? Mariana perguntou a um grupo de mulheres lavando roupa em um tanque comunitário. Vocês sabem onde ela mora? Uma delas, uma mulher de uns 40 anos, com olhos gentis, apontou para uma casinha no topo do morro. Lá em cima, a última casa antes da mata. Eu preciso falar com a senhora. Houve um longo silêncio. Depois, passos arrastados. A porta se abriu revelando Lourdes, ainda mais frágil do que Mariana lembrava. Ela usava um roupão velho e desbotado, os olhos inchados de tanto chorar.
Você veio me humilhar também? Lourdes perguntou sem emoção. Veio dizer que sou uma mentirosa, uma aproveitadora? Não, Mariana disse, as lágrimas já escorrendo por seu rosto. Eu vim pedir perdão e vim ouvir a verdade. Lourdes a observou por um longo momento. Depois recuou, deixando Mariana entrar. A casa tinha apenas um cômodo, uma cama de solteiro encostada na parede, um fogãozinho de 2 bocas, uma mesinha com 2 cadeiras. Nas paredes, penduradas com taxinhas, dezenas de fotografias de Rafael e Gustavo em todas as idades. Bebês, crianças, adolescentes. Em todas elas, Lourdes estava presente, abraçando-os, beijando-os, sorrindo orgulhosa. Eles eram minha vida inteira, Lourdes disse, olhando para as fotos. Quando o pai deles nos abandonou, eu tinha 22 anos e 2 filhos pequenos. Não tinha estudo, não tinha família para me ajudar. Mas eu jurei que eles teriam uma vida melhor que a minha. Ela sentou-se pesadamente na cama. Trabalhei como faxineira de dia, passadeira de noite, babá nos fins de semana. Passei fome para que eles pudessem comer. Usei roupas doadas para que eles tivessem uniformes novos. Quando Rafael quis fazer um curso técnico, vendi minha única joia, uma corrente de ouro que minha mãe me deixou. E o medalhão? Mariana perguntou, tirando-o do bolso. Lourdes pegou o medalhão com mãos trêmulas, acariciando-o como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Esse foi o único presente que o Henrique me deu antes de ir embora. Eu guardei durante anos. Quando os meninos cresceram e começaram a perguntar sobre o pai, eu mostrei para eles. Disse que o pai os amava, mesmo tendo partido. Sempre protegi a imagem dele. Nunca falei mal, nunca culpei. Achei que estava fazendo certo. Mas ele voltou, Mariana disse, 15 anos atrás. Lourdes assentiu, as lágrimas caindo. Ele procurou os meninos. Disse que estava doente, que queria conhecê-los antes de morrer. Eu permiti. Achei que era direito deles. Mas ele trouxe aquela mulher, a Patrícia. Ela era jovem, bonita, ambiciosa. E ela viu nos meus filhos uma oportunidade. O que ela fez? Convenceu o Henrique a deixar metade da herança para os meninos, mas só se eles renunciassem a mim. Disse que eu era uma aproveitadora, que queria o dinheiro deles. Mostrou documentos falsos, criou histórias. E meus filhos, Lourdes soluçou, meus filhos acreditaram. Escolheram o dinheiro, escolheram a mentira. Me disseram para nunca mais procurá-los. Mariana sentiu uma fúria crescer dentro dela. E a senhora nunca lutou? Nunca tentou provar a verdade? Tentei por anos. Mandei cartas que voltaram sem ser abertas. Liguei para números que me bloquearam. Fui até a empresa deles e fui expulsa pela segurança. E quanto mais eu tentava, mais eles me odiavam. Como se meu amor fosse um incômodo, uma vergonha. Lourdes olhou para Mariana com olhos cansados. No casamento, eu só queria vê-los felizes. Só queria estar lá, mesmo que de longe. Gastei todas minhas economias para comprar aquele vestido, para estar apresentável. Mas não adiantou. Para eles, eu sou apenas a faxineira que os lembra de um passado que querem esquecer. E Mariana, segurando a mão daquela mulher quebrada, mas não destruída, tomou uma decisão. Ela ia descobrir toda a verdade, ia desmascarar Patrícia, e ia fazer Rafael e Gustavo encararem o que haviam feito. Porque algumas verdades precisam vir à luz, não importa quanto doa. Patrícia Almeida vivia em uma cobertura luxuosa no bairro mais caro da cidade. Mármore italiano no chão, obras de arte nas paredes, móveis importados que custavam o que uma família média ganhava em um ano. Ela tinha 45 anos, mas parecia ter 35, graças a procedimentos estéticos caríssimos. Loira platinada,
pele esticada, corpo esculpido por academias particulares e cirurgiões plásticos de elite. Quando Mariana tocou a campainha da cobertura, foi recebida por uma empregada uniformizada que a conduziu até uma sala de estar que parecia saída de uma revista de decoração. Patrícia estava sentada em um sofá branco, bebendo champanhe às 11 da manhã, folheando uma revista de moda. A noivinha, Patrícia disse sem levantar os olhos da revista. Que surpresa! Achei que você ainda estaria em lua de mel. Cancelamos a viagem, Mariana respondeu, ficando de pé. Eu preciso conversar com a senhora sobre Dona Lourdes. A atmosfera na sala mudou instantaneamente. Patrícia largou a revista e olhou para Mariana com olhos frios como gelo. Aquela maluca ainda está enchendo a cabeça das pessoas com suas mentiras. Eu avisei ao Rafael que deveríamos ter conseguido uma ordem de restrição contra ela anos atrás. Ela não é maluca. Ela é mãe deles. Patrícia riu, mas não havia humor naquele som. Querida, deixe eu te dar um conselho de mulher para mulher. Você é nova. Ainda tem muito a aprender sobre o mundo. Aquela mulher é uma aproveitadora profissional. Ela engravidou do meu falecido marido de propósito para prendê-lo, para sugar dinheiro dele. Ele a abandonou quando ela estava grávida do segundo filho, Mariana retrucou. Ela criou os meninos sozinha por 23 anos, trabalhando como faxineira. Patrícia se levantou, suas unhas perfeitamente esmaltadas batendo no copo de champanhe. E você sabe por que ela trabalhou como faxineira? Porque é tudo o que ela sabe fazer. Porque é tudo o que ela é. Uma mulher sem educação, sem classe, sem ambição. Henrique fez o certo em deixá-la. Ela teria arrastado ele para baixo. Mariana sentiu uma raiva quente subindo pela garganta. E quando ele voltou 15 anos atrás, quando estava doente e rico, ele quis reencontrar os filhos. Mas foi a senhora quem colocou Rafael e Gustavo contra a própria mãe. Patrícia deu um passo em direção a Mariana, os olhos brilhando com algo perigoso. Eu salvei aqueles meninos. Eles estavam presos em uma vida de mediocridade. A mãe deles queria que eles fossem apenas funcionários públicos, gente comum. Eu dei a eles a chance de serem grandes, de terem tudo. E tudo o que pedi em troca foi lealdade. Lealdade ou traição? Mariana desafiou. A senhora fez eles escolherem entre o dinheiro e a mãe deles. Que tipo de escolha é essa? A escolha que homens inteligentes fazem, Patrícia retrucou. Rafael e Gustavo escolheram o futuro, não o passado. Escolheram a ambição, não o sentimentalismo barato. E eles vivem muito bem com essa escolha. Mariana abriu a bolsa e tirou uma pasta que conseguira através de um investigador particular que contratara secretamente. Documentos que custaram metade de suas economias, mas que valeram cada centavo. Interessante a senhora dizer isso, porque eu tenho aqui laudos médicos provando que Dona Lourdes nunca teve outro relacionamento além do seu marido. Tenho depoimentos de vizinhos sobre como ela criou os filhos sozinha. E tenho algo mais interessante. Ela colocou alguns papéis sobre a mesa de centro. Perícias grafotécnicas mostrando que vários documentos que você apresentou aos meninos há 15 anos, documentos supostamente provando que Lourdes tinha casos extraconjugais, que ela mentia sobre ser boa mãe, eram falsificações. A senhora adulterou documentos, Patrícia. A senhora mentiu sistematicamente para destruir uma família. Patrícia olhou para os documentos, mas sua expressão não mudou. Ela pegou o copo de champanhe e tomou um gole longo antes de responder. Você é mais esperta do que eu pensava. A maioria das mulheres que Rafael escolhe são apenas bonecas decorativas. Mas você tem cérebro. Pena que você não sabe quando ficar quieta. Então a senhora admite? Admito que fiz o que era necessário, Patrícia disse calmamente. Henrique estava morrendo.
Ele tinha uma fortuna construída durante os anos que passou longe da primeira família. Eu não ia deixar que uma faxineira patética e seus filhos ressentidos pegassem tudo. Eles são filhos dele, tinham direito à herança. Eles tinham direito a nada. Patrícia bateu o copo na mesa com força. Henrique os abandonou por um motivo. Porque Lourdes era um peso morto. Uma mulher sem sonhos, sem visão. Ela teria mantido Henrique pobre e medíocre a vida toda. Ele só começou a prosperar depois que a deixou. Mariana sentiu náusea. E agora? O que a senhora quer? Continuar controlando Rafael e Gustavo como marionetes? Patrícia sorriu, e foi o sorriso mais cruel que Mariana já vira. Eu não controlo ninguém, querida. Eu simplesmente mostrei a eles qual é o seu verdadeiro valor. Mostrei que eles podiam ser mais do que filhos de uma faxineira. E eles escolheram isso. Escolheram ser ricos, poderosos, respeitados. A culpa que sentem por abandonar a mãe, eles transformam em ódio direcionado a ela. É psicologia básica. Mariana ficou de pé, pegando os documentos de volta. Eu vou mostrar isso para Rafael. Vou contar tudo. Patrícia riu, um som agudo e desagradável. Vá em frente. Você acha que ele vai acreditar em você? A esposa de um mês que ele mal conhece? Contra mim, que estou na vida dele há 15 anos? Querida, eu já plantei as sementes na cabeça dele. Ele acha que você está ficando obcecada com Lourdes. Que você está tentando causar problemas no casamento. Você está mentindo. Estou? Liga para ele agora. Conte sobre esta nossa conversinha. Veja como ele reage. Mariana sentiu um calafrio. Ela pegou o celular e ligou para Rafael. Ele atendeu no terceiro toque, a voz impaciente. Mariana, estou em reunião. O que foi? Eu preciso conversar com você sobre sua mãe, sobre Dona Lourdes e sobre Patrícia. Houve um silêncio pesado. Depois, a voz de Rafael veio gelada. Não tenho mãe, Mariana. Já conversamos sobre isso. E se você continuar obcecada com essa história, vamos ter problemas sérios. A Patrícia me ligou mais cedo dizendo que você a procurou, que você está espalhando mentiras, tentando destruir minha família. Ela está mentindo, Rafael. Ela falsificou documentos. Ela manipulou você e seu irmão. Chega! A voz dele era dura como pedra. Quando eu chegar em casa hoje à noite, vamos ter uma conversa séria sobre os limites deste casamento. E eu sugiro que você pare de procurar problemas onde não existem. Ele desligou. Mariana olhou para o telefone, então para Patrícia, que sorria vitoriosamente. Viu? Ele é meu. Gustavo também. Eles escolheram acreditar em mim há 15 anos e vão continuar acreditando. Porque a alternativa é admitir que abandonaram a própria mãe por dinheiro. E homens como eles nunca admitem estar errados. Então eles preferem viver na mentira. Preferem viver no luxo, Patrícia corrigiu. E quem pode culpá-los? Olha ao redor, Mariana. Tudo isso poderia ser seu também. Você é a esposa de um milionário. Pode ter tudo o que quiser. Roupas, joias, viagens, poder. Tudo o que precisa fazer é fechar a boca e esquecer aquela velha patética. Mariana sentiu algo se solidificar dentro dela. Uma decisão. Uma linha sendo traçada na areia. Não, ela disse calmamente. Não vou fazer isso. Não vou ser cúmplice desta crueldade. Patrícia deu de ombros. Então você vai perder tudo. Rafael vai se divorciar de você. E eu garanto que ele vai tornar sua vida um inferno. Ele tem advogados caros, conexões poderosas. Ele pode destruir a reputação do seu pai, o doutor respeitado. Pode tornar impossível para você trabalhar nesta cidade. Por quê? Mariana perguntou, genuinamente confusa. Por que a senhora se importa tanto? Já tem o dinheiro? Já tem a herança? Por que continuar torturando Lourdes? Patrícia se aproximou.
tão perto que Mariana podia sentir seu perfume caro e enjoativo. Porque mulheres como Lourdes me irritam. Mulheres que se fazem de mártires, que se sacrificam pelos filhos, que vivem apenas para os outros. Elas são fracas, e eu odeio fraqueza. Ela merece sofrer por ter sido tão patética. Mariana olhou nos olhos daquela mulher e viu algo que a assustou. Não era apenas ganância ou ambição. Era maldade pura. Prazer genuíno na dor alheia. Vou provar a verdade, Mariana disse. E quando provar, Rafael e Gustavo vão ter que encarar o que fizeram. Boa sorte com isso, Patrícia disse, voltando para o sofá e pegando outro copo de champanhe. Você vai precisar. Mariana saiu daquela cobertura com o coração pesado, mas determinado. Ela tinha casado com um monstro. Casado com um homem capaz de abandonar a própria mãe por dinheiro e mentiras. E agora ela precisava decidir. Aceitar aquela vida de luxo construída sobre sofrimento e traição? Ou lutar pela verdade, mesmo que isso significasse perder tudo? Mas, no fundo, Mariana já sabia a resposta. Algumas batalhas precisam ser lutadas, não importa o custo, e esta era uma delas. Nos dias seguintes, Mariana visitou Lourdes várias vezes. Cada visita revelava mais camadas de sofrimento e resiliência. A casinha no Morro do Sol era mínima, mas impecavelmente limpa. Lourdes mantinha tudo organizado com o mesmo cuidado meticuloso com que provavelmente limpava as casas alheias durante décadas. Em uma dessas visitas, Lourdes fez um chá fraco, em canecas descascadas, e começou a contar sua história completa. Mariana sentou-se na cadeira de madeira rangente e ouviu, seu coração se partindo a cada palavra. Conheci Henrique quando eu tinha 19 anos. Lourdes começou, olhando para uma foto antiga emoldurada com fita adesiva na parede. Eu trabalhava em uma padaria e ele entrava lá todo dia para comprar pão. Era bonito, charmoso, dizia coisas lindas. Prometeu que ia cuidar de mim para sempre. Ela tomou um gole do chá. 3 meses depois, eu estava grávida do Rafael. Meus pais me expulsaram de casa, dizendo que eu havia trazido vergonha para a família. Henrique disse que ia casar comigo, que íamos construir uma família. E casamos mesmo, em uma cerimônia simples no cartório. Eu estava feliz, achando que tudo ia dar certo. Mas não deu. Não. Lourdes suspirou fundo. Henrique não conseguia manter emprego. Bebia demais, jogava o pouco dinheiro que ganhávamos. Quando Rafael nasceu, as coisas pioraram. Ele dizia que se sentia preso, que era jovem demais para ser pai. Começou a chegar cada vez mais tarde em casa. Às vezes, nem voltava. E você estava grávida de novo. Do Gustavo, sim. Lourdes acariciou outra foto, esta dos 2 meninos pequenos. Quando contei para o Henrique que estava esperando outro bebê, ele explodiu. Gritou que eu tinha feito de propósito para prendê-lo, que eu era uma piranha aproveitadora. 3 dias depois, ele foi embora. Levou o pouco que tínhamos de valor e desapareceu. Mariana viu lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado de Lourdes. Quantos anos você tinha? 22. Uma criança de 2 anos e grávida de 8 meses. Sem família, sem dinheiro, sem nada. Os primeiros meses foram os mais difíceis da minha vida. Passei fome de verdade. Cheguei a desmaiar na rua uma vez porque não comia há 3 dias. Uma senhora me ajudou, me levou para a casa dela, me deu comida. Foi ela quem me conseguiu meu primeiro trabalho como faxineira. E os meninos? Lourdes sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que Mariana viu nela. Eram minha razão de viver. Quando olhava para eles, quando via aqueles rostinhos dormindo, eu esquecia a fome, a exaustão,
a dor. Prometi a mim mesma que eles teriam uma vida melhor, que nunca passariam o que eu passei. E cumpriu a promessa. Trabalhei feito uma louca. De manhã, limpava casas. De tarde, passava roupas para fora. De noite, quando os meninos dormiam, fazia faxina em escritórios. Dormia 4 horas por noite, às vezes menos. Mas eles sempre tinham comida no prato, roupas limpas, material escolar. Lourdes se levantou com dificuldade e foi até uma caixa de sapatos velha debaixo da cama. Trouxe de volta dezenas de boletins escolares amarelados pelo tempo, certificados, diplomas. Veja, o Rafael sempre tirava notas altas. O Gustavo era mais difícil, mais rebelde, mas eu nunca desisti. Sentava com eles toda noite para fazer lição de casa, mesmo sem entender metade do que estudavam. Eu só tinha terminado a 4ª série, mas queria que eles chegassem longe. E chegaram, Mariana disse suavemente. Chegaram, Lourdes concordou, mas sua voz estava carregada de amargura. Chegaram tão longe que não olham mais para trás. Tão longe que a mãe que os criou virou um embaraço. Ela mostrou uma pilha de cartas, todas com o mesmo envelope, todas lacradas. Essas são as cartas que mandei para eles nos últimos 15 anos. Uma por mês, todo mês, sem falhar. Todas voltaram. Nem abriram. Nem quiseram saber o que eu tinha para dizer. Mariana pegou uma das cartas. A caligrafia era trêmula, mas caprichosa. As letras formadas com cuidado por alguém que não tinha muita prática com escrita, mas que se esforçava para fazer bonito. O envelope tinha pequenas manchas de lágrimas antigas. Posso ler? Lourdes assentiu. Não tem mais segredos. Não mais. Mariana abriu a carta. Era de 2 anos atrás. Meus amores, começava. Hoje faria 37 anos do Rafael e 34 do Gustavo. Eu fiz bolo de fubá, o favorito de vocês quando eram pequenos. Cantei parabéns sozinha aqui na minha casinha. Desejei que vocês estejam bem, que sejam felizes. Sei que estão bravos comigo, sei que acreditam nas mentiras que contaram sobre mim, mas um dia, espero, vão descobrir a verdade. Um dia vão saber que sua mãe nunca deixou de amá-los, nem por um segundo. Com todo o amor do mundo, mamãe. Mariana estava chorando abertamente agora. Todas são assim? Todas. 15 anos de cartas não lidas. 15 anos falando para o vazio. Lourdes pegou um álbum de fotos velho, a capa de couro sintético descascada. Abriu com cuidado, mostrando página após página de fotografias. Rafael e Gustavo bebês, na escola, jogando bola, nas formaturas. Cada marco da vida deles documentado com amor. Eu ia aos eventos da escola escondida, Lourdes confessou. Ficava no fundo, onde eles não me vissem, só para vê-los receber diplomas, prêmios. Tirava fotos de longe. Era a única forma de fazer parte da vida deles. Mariana sentiu uma raiva crescendo. Uma raiva direcionada a Rafael, a Gustavo, a Patrícia. Como podiam fazer isso com uma mulher que tinha dado tudo por eles? Você está doente, Mariana afirmou. Vi como você se move com dificuldade. Quando foi a última vez que viu um médico? Lourdes desviou o olhar. Não tenho dinheiro para médico. O posto de saúde tem fila de meses. Eu vou aguentando. Do que você vive? Tenho uma aposentadoria pequena. R$ 150 por mês. Às vezes faço alguns bicos passando roupa para as vizinhas. Dá para sobreviver. Sobreviver não é viver, Mariana disse firmemente. Você precisa de tratamento. Precisa de comida adequada, de medicamentos. Não quero caridade. Lourdes retrucou com um lampejo do orgulho que a sustentara durante décadas. Passei a vida toda trabalhando.
Não vou virar mendiga agora. Não é caridade, é justiça. Mariana pegou a mão frágil de Lourdes. Aquela mulher, Patrícia, roubou seus filhos de você. Roubou 15 anos que você poderia ter passado sendo avó, sendo amada, sendo respeitada. Mas eu vou reverter isso. Vou fazer eles enxergarem a verdade. Como? Lourdes perguntou sem esperança. Eles escolheram acreditar nela. Escolheram o dinheiro, porque não sabem toda a verdade. Mariana estava formulando um plano. Eles acreditam que você era uma má mãe, uma aproveitadora. Mas e se eu provar o contrário? E se eu reunir testemunhos, provas, evidências de tudo o que você fez por eles? Já tentei, Lourdes disse cansada. Ninguém quer ouvir. Então vamos fazer eles ouvirem. Vamos forçá-los a encarar o que fizeram. Nas semanas seguintes, Mariana se tornou uma investigadora obcecada. Ela rastreou antigos vizinhos de Lourdes, pessoas que conheciam a família nos tempos difíceis. Encontrou Dona Conceição, a senhora que salvara Lourdes da fome quando ela desmaiou na rua. Encontrou professores aposentados que lembravam de Lourdes indo às reuniões escolares, sempre preocupada com a educação dos filhos. Encontrou Dona Teresa, antiga patroa de Lourdes, que chorou ao contar como Lourdes trabalhava mesmo doente, nunca faltava, sempre dava o melhor de si. Ela trabalhava feito 3, Dona Teresa disse, e todo centavo que ganhava ia para os filhos. Ela mesma usava roupas doadas, comia o mínimo, mas os meninos sempre tinham o melhor que ela podia dar. Mariana gravou todos os depoimentos, coletou provas, montou um dossiê completo. Mas sabia que isso não seria suficiente. Rafael e Gustavo tinham construído uma parede de negação tão alta que fatos sozinhos não a derrubariam. Ela precisava de algo mais. Algo que forçasse os 2 irmãos a confrontarem sua própria humanidade, sua própria consciência. E então, em uma visita a Lourdes, Mariana encontrou a arma perfeita. Uma carta antiga, escondida no fundo da caixa de sapatos. Uma carta escrita por Rafael quando tinha 12 anos, em uma caligrafia infantil, mas legível. Para a melhor mãe do mundo, a carta começava. Hoje, na escola, a professora pediu para escrevermos sobre nossos heróis. Todos escreveram sobre super-heróis de filme. Mas eu escrevi sobre você, mamãe, porque você é minha heroína de verdade. Você trabalha tanto para cuidar de mim e do Gustavo. Eu vejo você chegando em casa cansada, mas sempre com um sorriso para nós. Quando eu crescer, vou ficar rico e vou comprar uma casa grande para você. Vou cuidar de você como você cuida de nós. Te amo mais que tudo, mamãe. Seu filho, Rafael. Mariana olhou para Lourdes. Posso ficar com esta carta? Para quê? Para mostrar ao Rafael quem ele costumava ser. Antes do dinheiro, antes da Patrícia, antes de tudo. Para lembrá-lo de que um dia ele amou você o suficiente para chamá-la de heroína. Lourdes entregou a carta com mãos trêmulas. Se acha que vai adiantar. Mas não tenho esperanças, Mariana. Já sofri demais, já chorei demais. Não sei se meu coração aguenta mais decepção. Então deixa eu ter esperança por nós 2, Mariana disse. E começou a planejar o confronto final. Um confronto que mudaria tudo. Mariana planejou tudo nos mínimos detalhes. O jantar seria na mansão que dividia com Rafael, mas seria um jantar que ninguém jamais esqueceria. Ela enviou convites elegantes para 15 pessoas cuidadosamente selecionadas. Rafael e Gustavo, obviamente. Patrícia, que aceitou o convite com um sorriso venenoso, achando que Mariana havia finalmente se rendido. 3 dos principais sócios da construtora dos irmãos. 2 jornalistas de publicações empresariais importantes.
e algumas figuras da alta sociedade que adoravam fofoca e tinham influência. O que nenhum deles sabia era que Mariana também havia convidado outras pessoas. Dona Lourdes, que estava escondida em um dos quartos do segundo andar, com a enfermeira que Mariana contratara para cuidar dela. Doutor Sebastião, pai de Mariana e testemunha silenciosa de tudo. O investigador particular que Mariana contratara, um homem chamado Paulo Henrique, ex-policial com 40 anos de experiência. E um advogado especializado em direito de família, Dr. Mário Rego, conhecido por sua integridade inabalável. A mesa estava posta com perfeição. Porcelana fina, cristais importados, arranjos de flores caríssimas. A comida foi preparada pelo mesmo chefe que fizera o casamento. Tudo era uma armadilha linda e bem elaborada. Rafael chegou em casa às 7 da noite, surpreso com a movimentação. Mariana, o que está acontecendo? Não me falou sobre jantar nenhum. Mariana sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. É uma surpresa, amor. Achei que seria bom reunir pessoas importantes. Fortalecer laços, você sabe como é. Negócios também se fazem à mesa. Rafael pareceu satisfeito com a explicação. Ele gostava quando Mariana agia como esposa troféu adequada, organizando eventos sociais, impressionando seus contatos. Ótimo, vou me trocar. Os convidados começaram a chegar às 8. Patrícia foi uma das primeiras, usando um vestido vermelho berrante que custava mais do que Lourdes ganhava em um ano inteiro. Ela beijou o ar ao lado do rosto de Mariana, o perfume enjoativo invadindo o espaço. Querida, que iniciativa maravilhosa! Finalmente está se comportando como uma esposa adequada. Mariana sorriu. A noite está apenas começando, Patrícia. Tenho certeza que será memorável. Gustavo chegou com a namorada do momento, uma modelo alta e magra que parecia entediada com tudo. Os sócios chegaram, os jornalistas, as socialites, todos se acomodaram na sala de jantar luxuosa, bebendo vinho caro e fazendo conversas superficiais sobre negócios, política, fofocas sociais. Rafael estava de excelente humor. Ele adorava ser o centro das atenções, falar sobre seus sucessos, seus planos de expansão. Gustavo estava ao lado dele, complementando as histórias, exagerando os números, pintando um quadro de dois irmãos self-made que haviam conquistado tudo sozinhos. Foi quando Mariana bateu delicadamente na taça de cristal com uma colher de prata. O som agudo cortou as conversas. Todos se viraram para ela. Agradeço a presença de todos esta noite, Mariana começou, sua voz firme e clara. Sei que vieram esperando um jantar social comum, mas, na verdade, eu os reuni aqui por outro motivo. Vim contar uma história. A história real de como Rafael e Gustavo Almeida se tornaram quem são hoje. Rafael franziu a testa. Mariana, do que você está falando? Paciência, amor. Mariana pegou um controle remoto e ligou o projetor que havia instalado discretamente. A parede branca da sala de jantar virou tela. Tudo começou há 40 anos, quando uma jovem de 19 anos, chamada Lourdes Aparecida, se apaixonou por um homem chamado Henrique Almeida. A primeira imagem projetada era uma foto antiga, esmaecida, de Lourdes jovem. Ela era bonita, com olhos brilhantes, cheios de esperança, sorrindo para a câmera. O contraste com a mulher quebrada que fora expulsa do casamento era devastador. Henrique engravidou Lourdes e prometeu cuidar dela. Eles se casaram, tiveram o primeiro filho, Rafael. Depois o segundo, Gustavo. Mas Henrique era alcoólatra, jogador, irresponsável. Quando Gustavo tinha apenas 3 meses, Henrique abandonou a família. Levou tudo o que tinham de valor e desapareceu. Patrícia se levantou bruscamente. Isso é ridículo. Mariana, você está fazendo um escândalo. Sente-se, Patrícia, Mariana disse com voz de aço. Ou eu chamo segurança para fazê-la sentar. Sua escolha.
A sala estava em silêncio absoluto. Os convidados olhavam uns para os outros, confusos, mas fascinados. Jornalistas eram jornalistas. Eles sentiam uma história grande vindo. Mariana continuou, mostrando foto após foto. Lourdes trabalhando como faxineira, magra demais, exausta. Lourdes nas reuniões escolares dos filhos, sempre presente apesar do cansaço. Lourdes sorrindo orgulhosa às formaturas deles. Esta mulher criou 2 meninos sozinha, trabalhou em 3 empregos simultaneamente, passou fome para que eles pudessem comer, vendeu suas únicas joias para pagar cursos técnicos. E sabe o que esses meninos fizeram quando cresceram? Rafael ficou de pé, o rosto vermelho. Chega, Mariana. Você está bêbada ou louca? Esse jantar acabou. Ainda não acabou. Mariana apertou outro botão. A voz de Patrícia encheu a sala, vinda de uma gravação. Era a conversa que a enfermeira espiã havia gravado. Patrícia discutindo friamente com Marta sobre dar remédios errados a Lourdes ou deixá-la cair nas escadas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia estava pálida, suas mãos agarrando a mesa. Isso foi tirado de contexto. Contexto? Mariana riu amargamente. Que contexto justifica planejar machucar uma idosa? Ela virou-se para Rafael e Gustavo. Vocês querem saber a verdade completa? Seu pai não morreu há 25 anos. Ele voltou há 15 anos, rico e doente. E esta mulher, ela apontou para Patrícia, casou-se com ele às pressas e o envenenou lentamente para ficar com a herança. Mentira! Patrícia gritou. Henrique morreu de causas naturais. Doutor Mário, o advogado, levantou-se com uma pasta grossa. Na verdade, temos aqui laudos médicos que apontam níveis suspeitos de arsênico no corpo de Henrique Almeida quando morreu. A polícia, na época, não investigou porque a viúva tinha álibi e dinheiro para advogados caros. Mas agora, com novas evidências, o caso pode ser reaberto. Os jornalistas já estavam fazendo anotações frenéticas. As socialites sussurravam chocadas. Os sócios da construtora olhavam para Rafael e Gustavo com expressões de horror e repulsa crescentes. Gustavo ficou de pé, tremendo. Você está dizendo que a Patrícia matou nosso pai? Estou dizendo que ela manipulou vocês. Mariana mostrou mais documentos projetados. Estes são os laudos, provando que os documentos que ela mostrou há 15 anos, documentos alegando que sua mãe era infiel, que era aproveitadora, eram todos falsificados. Sua mãe nunca traiu seu pai. Nunca quis dinheiro de vocês. Ela só queria amor, só queria ser mãe. Rafael sentou-se pesadamente, o rosto entre as mãos. Isso não pode ser verdade. Mas é. E tem mais. Mariana fez um sinal. Paulo Henrique, o investigador, trouxe Dona Lourdes para a sala. O impacto foi instantâneo. Lourdes estava limpa, com roupas simples mas dignas, os cabelos penteados com cuidado. Ela parecia aterrorizada, mas também determinada. Seus olhos encontraram os dos filhos pela primeira vez em 15 anos de forma direta, sem vergonha, sem medo. Meus meninos, ela disse, a voz fraca, mas firme. Eu perdoo vocês. Perdoo por tudo. Mas vocês precisam saber a verdade antes que seja tarde demais. Rafael e Gustavo estavam paralisados. As máscaras de arrogância e sucesso haviam caído. O que restava eram 2 homens assustados, confrontando pela primeira vez em anos a magnitude do que haviam feito. Mariana pegou a carta antiga, a que Rafael escrevera aos 12 anos. Leu em voz alta para todos ouvirem. Quando terminou, havia lágrimas nos olhos de várias pessoas presentes. Este era você, Rafael, Mariana disse. Um menino que amava a mãe o suficiente para chamá-la de heroína. O que aconteceu com esse menino?
Ele escolheu dinheiro em vez de caráter, Dr. Sebastião. Pai de Mariana falou pela primeira vez. E agora precisa decidir quem quer ser pelo resto da vida. O homem que trai a própria mãe por ganância ou o homem que reconhece seus erros e busca redenção. Gustavo foi o primeiro a quebrar. Ele caiu de joelhos no chão, soluçando. Mãe, desculpa, 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 desculpa. Eu fui um monstro. Eu acreditei nas mentiras porque era mais fácil, porque eu queria acreditar. Mas eu nunca parei de te amar. Nunca. Lourdes se aproximou dele, hesitante. Seus dedos tocaram os cabelos do filho como faziam quando ele era criança. Gustavo agarrou a mão dela e chorou como não chorava desde que era menino. Rafael ficou imóvel, lutando consigo mesmo. O orgulho, a vergonha, a negação, tudo batalhando dentro dele. Mas então ele olhou para Mariana. Para a mulher que havia se casado com ele acreditando em uma mentira. A mulher que agora o olhava com decepção e tristeza. Eu te perdi, não foi? Ele perguntou baixinho. Perdeu, Mariana confirmou. Mas ainda pode recuperar sua humanidade. Ainda pode escolher fazer o certo. E Rafael, lentamente, se ajoelhou diante da mãe. As palavras custaram a sair, cada uma arrancada de um lugar profundo de dor e arrependimento. Mãe, eu não sei se você pode me perdoar. Não sei se mereço perdão. Mas eu sinto muito. Sinto muito por tudo. A sala de jantar luxuosa estava em caos silencioso. Patrícia havia fugido, saindo apressadamente pela porta dos fundos. Os jornalistas tinham material para meses de reportagens. As socialites testemunharam o escândalo do ano. E os sócios da construtora já estavam mentalmente calculando como se distanciar de Rafael e Gustavo antes que a reputação deles afundasse junto. Mas no centro de tudo, uma mãe e 2 filhos se reencontravam. Quebrados, imperfeitos, mas finalmente honestos. Patrícia não era mulher de aceitar derrota. 3 dias depois do jantar desastroso, ela estava em seu apartamento de cobertura planejando sua vingança. As reportagens já haviam começado a sair. Empresário milionário abandona a mãe por herança falsa. Madrasta acusada de envenenar marido rico. Escândalo familiar abala a elite empresarial. As ações da construtora dos irmãos Almeida despencaram 20% em 2 dias. Clientes cancelavam contratos. Sócios exigiam explicações. E pior de tudo para Patrícia, a polícia havia reaberto oficialmente a investigação sobre a morte de Henrique Almeida. Ela precisava de um bode expiatório e encontrou um perfeito. Lourdes. Se aquela velha patética não tivesse aparecido no casamento, nada disso teria acontecido. Patrícia pensava em voz alta, bebendo vodka direto da garrafa. Se ela simplesmente morresse, tudo voltaria ao normal. Os meninos me perdoariam. A mídia esqueceria. Tudo se resolveria. Ela pegou o telefone e ligou para um número que guardava para emergências. Um número de um homem chamado Arnaldo, que fazia trabalhos sujos para quem pagasse bem. Arnaldo era ex-presidiário, sem escrúpulos, capaz de qualquer coisa por dinheiro. Preciso de um serviço, Patrícia disse quando ele atendeu. Um serviço delicado. Tem uma velha que precisa de um susto. Um acidente que a faça calar a boca de vez. Quanto você paga? A voz de Arnaldo era rouca, danificada por anos de cigarro barato. 50 mil reais. Metade agora, metade quando o trabalho estiver feito. Houve uma pausa. E se o acidente for permanente? Patrícia sorriu friamente. Aí eu pago o dobro. O plano foi posto em ação rapidamente. Arnaldo e 2 comparsas foram instruídos a seguir Lourdes, que agora morava temporariamente em um hotel modesto pago por Mariana, enquanto procuravam uma casa adequada para ela.
A ideia era assaltá-la quando saísse, dar uma surra que parecesse roubo violento, deixá-la hospitalizada e aterrorizada. Mas Arnaldo e seus homens tinham um histórico de violência excessiva. E quando viram Lourdes saindo do hotel sozinha em uma tarde nublada, viram uma presa fácil. Ela caminhava lentamente pela calçada, usando roupas simples, mas limpas que Mariana havia comprado para ela. Levava uma sacola de compras com frutas e pão. Estava sorrindo levemente, algo que não fazia há anos. Porque pela primeira vez em décadas, ela tinha esperança. Seus filhos estavam tentando se redimir. Gustavo a visitava todos os dias. Rafael ainda lutava consigo mesmo, mas começava a aparecer, a conversar, a tentar reconstruir pontes. Arnaldo e os 2 homens a abordaram em um beco vazio. Dona, passa a bolsa, rápido. Lourdes olhou para eles com olhos cansados, mas sem medo. Podem levar, não tenho nada de valor mesmo. Ela estendeu a bolsa velha. Dentro tinha uns R$ 20 e um celular simples que Mariana lhe dera. Mas Arnaldo, drogado e irritado, não queria apenas a bolsa. Ele queria cumprir o serviço pelo qual Patrícia o pagara. O primeiro soco acertou o rosto de Lourdes, jogando-a contra a parede. Ela caiu, atordoada. Os outros 2 homens começaram a chutar, nas costelas, nas costas, no estômago. Lourdes tentou se proteger, enrolando-se em posição fetal, mas os golpes continuavam vindo. Dá o recado para ela, Arnaldo gritou. Diz para parar de causar problema para a gente rica. Diz que se abrir a boca de novo, volta para terminar o serviço. Mas eles não pararam. A violência tinha vida própria agora. Um dos homens pegou um cano de ferro que estava no lixo próximo, levantou para bater na cabeça de Lourdes. Foi quando um morador de rua que dormia em uma caixa de papelão ali perto começou a gritar. Socorro! Estão matando a senhora! Alguém chama a polícia! Arnaldo e os comparsas fugiram correndo. Deixaram Lourdes no chão, sangrando, inconsciente, com costelas quebradas e hemorragia interna começando. A ambulância chegou 15 minutos depois. Os paramédicos olharam para aquela mulher idosa destroçada e balançaram a cabeça. Um deles, um rapaz jovem chamado Diego, segurou a mão dela enquanto a colocavam na maca. Aguenta aí, vó, aguenta, você vai ficar bem. Mas Diego mentira. O estado dela era gravíssimo. No hospital, Mariana recebeu a ligação que mudou tudo. Era Gustavo, a voz quebrada de desespero. Mariana, minha mãe. Ela foi atacada. Está no Hospital São Lucas. Os médicos dizem que é grave. Muito grave. Mariana largou tudo e correu. Rafael estava dirigindo a 200 por hora, ultrapassando sinais, buzinando freneticamente. Chegaram ao hospital em tempo recorde. A cena na UTI era devastadora. Lourdes estava entubada, conectada a máquinas que apitavam e piscavam. Seu rosto estava inchado, roxo, irreconhecível. Ataduras cobriam feridas por todo o corpo. Um monitor cardíaco mostrava batimentos irregulares, fracos. Gustavo estava sentado ao lado da cama, segurando a mão inerte da mãe, chorando. Rafael estava encostado na parede, o rosto pálido, em choque. O médico, Dr. Carneiro, um homem de 50 anos com expressão grave, chamou Mariana e os irmãos para conversar do lado de fora. Ela foi espancada brutalmente. Tem 4 costelas quebradas. Uma delas perfurou o pulmão. Hemorragia interna que conseguimos estabilizar por enquanto. Traumatismo craniano moderado. E pior, o coração dela é fraco. Ela já tinha problemas cardíacos não tratados. O corpo dela passou por um choque imenso. Ela vai sobreviver? Mariana perguntou, embora temesse a resposta. Próximas 48 horas são críticas. Francamente, considerando a idade e o estado geral de saúde dela,
as chances não são boas. 50-50 no máximo. Foi Gustavo quem perguntou a questão que todos pensavam. Foi assalto ou foi intencional? A polícia está investigando, mas, baseado nos ferimentos e no depoimento da testemunha, parece que foi mais do que assalto. Parece que queriam machucá-la especificamente. Patrícia, Rafael disse, a voz carregada de ódio puro. Foi aquela víbora. E foi nesse momento, enquanto Lourdes lutava pela vida, que Gustavo encontrou algo. Ele havia ido ao quarto da mãe no hotel para pegar algumas coisas pessoais que ela poderia querer quando acordasse, e encontrou, escondido embaixo do travesseiro, um diário velho. Gustavo começou a ler ali mesmo, sentado na cama simples do hotel, e cada palavra era uma punhalada em seu coração. Meu diário, meu confessionário. A primeira entrada começava, datada de 20 anos atrás. Hoje, o Rafael completou 18 anos. Fiz bolo de chocolate, o favorito dele. Cantamos parabéns só nós três. Eu, ele e o Gustavo. O Rafael ganhou uma bolsa integral para a faculdade de engenharia. Estou tão orgulhosa que meu peito dói. Trabalhei 2 turnos extras esta semana para comprar um presente digno para ele. Um relógio simples, mas novo. Quando ele abriu e me abraçou, todas as noites, sem dormir, valeram a pena. Gustavo virou as páginas, lendo anos de vida documentados com amor. Cada aniversário, cada conquista, cada momento importante. E também os momentos difíceis. Hoje o Gustavo brigou na escola, defendendo o irmão de valentões. Chegou em casa com olho roxo e nariz sangrando. Fiquei brava, mas por dentro estava orgulhosa. Meus meninos se amam, se protegem. É tudo o que importa. E depois, a parte que quebrou Gustavo completamente. As entradas dos últimos 15 anos. Hoje mandei mais uma carta para os meninos. Não responderam. Nunca respondem. Mas continuo mandando, porque enquanto eu tiver vida, não vou desistir deles. Uma mãe nunca desiste. Hoje vi foto do Rafael no jornal. Ele comprou um prédio comercial. Está tão bonito, tão bem-sucedido. Chorei de alegria e tristeza ao mesmo tempo. Hoje, passei na frente da construtora deles. Fiquei do outro lado da rua, escondida, só para ver ele saindo do trabalho. O Gustavo estava rindo de algo que o Rafael disse. Parecem felizes. É o que importa, mesmo que essa felicidade não me inclua. Gustavo estava soluçando quando Mariana entrou no quarto. Ela nunca desistiu de nós. 15 anos e ela nunca desistiu. Mariana sentou-se ao lado dele, leu algumas páginas do diário e então disse algo que mudaria tudo. Gustavo, eu preciso te contar uma coisa. Preciso te contar sobre um segredo que descobri. Um segredo sobre seu pai. Que segredo? Patrícia não apenas envenenou seu pai. Ela falsificou o testamento dele também. O dinheiro que vocês receberam como herança não era metade do patrimônio dele. Era tudo. Henrique deixou tudo para vocês, nada para Patrícia. Ela adulterou os documentos, pegou metade e fez vocês acharem que era um gesto generoso dela compartilhar. Gustavo ficou pálido. Como você sabe disso? O advogado, Dr. Mário, conseguiu acesso aos documentos originais do inventário. Ele está preparando um processo. Mas, Gustavo, tem mais. Henrique deixou uma carta para vocês. Uma carta que Patrícia escondeu durante todos esses anos. Mariana tirou do envelope uma folha amarelada, escrita à mão em letra trêmula de homem doente. Gustavo abriu e começou a ler. As lágrimas caíram antes da terceira linha. Meus filhos, Rafael e Gustavo, a carta começava. Estou morrendo e preciso dizer verdades que deveria ter dito há muito tempo. Eu fui um pai horrível.
Abandonei vocês e a mãe de vocês por covardia e egoísmo. Mas sua mãe, Lourdes, foi e sempre será a melhor pessoa que já conheci. Ela os amou quando eu não amei. Ela ficou quando eu fugi. Ela se sacrificou quando eu fui egoísta. Deixo todo o meu patrimônio para vocês, mas com uma condição. Uma súplica de pai moribundo. Cuidem de sua mãe. Amem ela como ela merece ser amada. Não cometam o meu erro de só valorizar o que importa quando é tarde demais. Com amor e remorso eterno, seu pai, Henrique. Gustavo amassou a carta contra o peito. Ele nos implorou para cuidar dela, e nós a expulsamos, a humilhamos, a deixamos quase morrer. E agora ela está na UTI lutando pela vida. Mariana disse suavemente. Por causa da ganância e maldade de Patrícia, mas também por nossa omissão, por não termos protegido ela quando devíamos. Gustavo levantou-se, os olhos vermelhos, mas determinados. Patrícia vai pagar. Juro por Deus que ela vai pagar por cada lágrima que minha mãe chorou. E assim começou a caçada. Enquanto Lourdes lutava pela vida no hospital, Gustavo e Mariana viraram investigadores obcecados. Rafael, consumido pela culpa e pelo medo de perder a mãe antes de conseguir se redimir, juntou-se a eles. Os três formaram uma aliança improvável, mas poderosa. Dr. Mário, o advogado, trouxe mais revelações devastadoras. Ele havia contratado um contador forense que analisou todas as transações financeiras de Patrícia nos últimos 15 anos. Os resultados eram chocantes. Ela não apenas adulterou o testamento, Dr. Mário explicou durante uma reunião tensa no escritório dele. Ela também desviou dinheiro da herança através de empresas fantasmas. Do patrimônio total de 8 milhões de reais que Henrique deixou, vocês receberam 3 milhões. Patrícia ficou com 5. Ela literalmente roubou de vocês. Rafael socou a mesa. Aquela víbora. E ainda teve a cara de pau de fazer parecer que estava sendo generosa. Tem mais, Dr. Mário continuou. Conseguimos acesso aos registros hospitalares de Henrique. As análises toxicológicas mostram níveis elevados de arsênico nos últimos 3 meses de vida dele. Envenenamento lento e sistemático. Você pode provar que foi ela? Mariana perguntou. Sozinho não, mas com o depoimento de uma ex-funcionária da casa que Patrícia demitiu após a morte de Henrique, sim. A mulher, Dona Joana, guardou documentos. Ela viu Patrícia misturando pó branco na comida de Henrique várias vezes. Na época, estava com medo de falar, mas agora está disposta a testemunhar. Foi Gustavo quem fez a pergunta crucial. E o espancamento da minha mãe? Conseguimos ligar Patrícia a isso? Estamos trabalhando nisso. Paulo Henrique, o investigador particular que Mariana contratara, entrou na sala nesse momento. Eu tenho novidades sobre isso. Ele abriu um laptop e mostrou imagens de câmeras de segurança. Consegui rastrear os 3 homens que atacaram Dona Lourdes. Um deles, Arnaldo Santos, tem ficha criminal extensa. Assalto, agressão, até um homicídio que não foi provado. E adivinhem quem fez uma transferência bancária de R$25 mil para a conta dele 2 dias antes do ataque. Patrícia, Mariana sussurrou. Exatamente. Paulo Henrique mostrou os registros bancários. E tem mais. Arnaldo é burro. Ele ligou para a Patrícia do próprio celular 1 hora antes do ataque e ligou de novo depois, cobrando o restante do pagamento. Temos as gravações das ligações. Ele apertou o play. A voz de Patrícia soava metálica, mas reconhecível. O serviço está feito? A velha vai parar de causar problemas? Tá mais do que feito, patroa. A voz rouca de Arnaldo. Demos uma lição que ela não vai esquecer. Aliás, se não morrer,
Vai ser milagre. Agora cadê meu dinheiro? Você exagerou, idiota. Era para ser um susto, não tentativa de homicídio. Agora a polícia vai investigar. Problema seu. Eu quero meus 25 mil, ou eu conto tudo para a polícia. A gravação terminava com Patrícia xingando e desligando. O silêncio na sala era absoluto. Isso é confissão completa, Rafael disse, a voz tremendo de raiva contida. Ela mandou matar minha mãe. Mandou matar nossa mãe. Temos provas suficientes para prisão preventiva, Dr. Mário confirmou. Já contatei a promotoria. Eles vão emitir mandado de prisão ainda hoje. Mas a vingança de Mariana e dos irmãos não se limitaria apenas ao sistema legal. Eles queriam justiça completa. Queriam que o mundo soubesse exatamente quem Patrícia era. Mariana ligou para os 2 jornalistas que haviam estado no Jantar da Verdade. Tenho material exclusivo para vocês. Gravações de Patrícia Almeida confessando ter mandado assassinar uma idosa. Documentos provando que ela envenenou o marido e adulterou testamentos. Tudo. Vocês querem? Os jornalistas queriam. E como queriam? Enquanto isso, Rafael e Gustavo visitavam o hospital religiosamente. Lourdes havia passado da fase crítica das primeiras 48 horas, mas ainda estava inconsciente, em coma induzido, para o corpo se recuperar do trauma. Os irmãos ficavam horas ao lado da cama dela, conversando como se ela pudesse ouvi-los. Mãe, o Rafael dizia, segurando a mão inerte, eu fui tão estúpido, tão ganancioso e cego. Troquei a pessoa mais importante da minha vida por dinheiro sujo e mentiras. Mas eu juro por tudo que é sagrado, que se você acordar, vou passar o resto da vida compensando. Vou ser o filho que você merece. Gustavo trazia fotos antigas, as que Lourdes guardava na casinha no morro. Lembra desta, mãe? Eu tinha 6 anos. Você me levou ao parque. Não tínhamos dinheiro para os brinquedos pagos, mas você ficou a tarde toda me empurrando no balanço. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. E eu esqueci. Deixei que me fizessem esquecer o quanto você me amava. Foi em uma dessas visitas que aconteceu. Gustavo estava mostrando uma foto dele em idade de primeira comunhão, usando um terno que Lourdes tinha costurado à mão, porque não tinham dinheiro para comprar. E ele viu. Um movimento minúsculo. Os dedos de Lourdes, que estavam inertes, se contraíram levemente. Mãe? Gustavo largou a foto e apertou o botão para chamar a enfermeira. Mãe, você consegue me ouvir? Aperta minha mão se conseguir me ouvir. Outro movimento. Pequeno, fraco, mas definitivo. A enfermeira entrou correndo, depois o médico. Eles examinaram Lourdes rapidamente. Ela está voltando, Dr. Carneiro disse, mal escondendo o espanto. Não achei que fosse tão rápido. Vamos reduzir a sedação gradualmente, mas preparem-se. Quando ela acordar, vai estar com dor. Muita dor. Rafael e Gustavo chamaram Mariana imediatamente. Os 3 ficaram no quarto esperando. Levou mais 6 horas, mas finalmente os olhos de Lourdes começaram a piscar. Abriram lentamente, confusos, desorientados. Mãe, Gustavo sussurrou, lágrimas já escorrendo. Você está no hospital. Você está segura. Estamos aqui. Lourdes tentou falar, mas o tubo na garganta impedia. O médico o removeu com cuidado. Ela tossiu, gemeu de dor, mas então sua voz saiu, fraca como um sussurro de vento. Meus meninos, vocês estão bem? Aquela pergunta quebrou os 2 irmãos. Mesmo após quase morrer, mesmo tendo sido atacada brutalmente, a primeira preocupação dela era com eles. Rafael caiu de joelhos ao lado da cama, soluçando sem controle.
A senhora quase morreu e está perguntando se nós estamos bem? Mãe, como a senhora consegue ainda se importar com a gente depois de tudo? Lourdes levantou uma mão trêmula e tocou o rosto dele. Porque eu sou sua mãe. E mãe nunca deixa de amar, não importa o que aconteça. Enquanto isso, a menos de 5 quilômetros dali, Patrícia estava sendo presa. 4 policiais invadiram a cobertura dela com mandado de prisão. Ela tentou resistir, gritou sobre advogados e conexões e quem ela conhecia, mas nada adiantou. Patrícia Almeida, a policial disse enquanto colocava as algemas. Você está presa pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio, falsificação de documentos e fraude. Você tem direito de permanecer calada. As câmeras estavam lá. Os jornalistas haviam sido avisados. As imagens de Patrícia sendo levada algemada, gritando obscenidades, com o rosto contorcido de raiva, foram transmitidas ao vivo na televisão. As manchetes explodiram. Socialite presa por matar marido rico e tentar assassinar idosa. Mulher que roubou herança é levada sob custódia. A vilã da história real presa em operação policial. No tribunal, dias depois, a audiência de custódia foi um espetáculo. Patrícia, usando roupas de presidiária laranja que contrastavam violentamente com sua pele bronzeada artificialmente, tentou manter a compostura. Mas quando o juiz leu as acusações e apresentou as provas, sua máscara caiu. Vocês não entendem, ela gritou. Aquela velha não presta. Ela é aproveitadora, mentirosa. Ela merecia morrer. O silêncio no tribunal foi absoluto. O juiz, uma mulher de 60 anos chamada Doutora Helena Farias, tirou os óculos e olhou para Patrícia com desdém puro. Senhora Almeida, em meus 30 anos de carreira, raramente vi alguém tão desprovida de humanidade básica. A senhora não apenas cometeu crimes graves, a senhora parece orgulhosa deles. A senhora é um perigo para a sociedade. Ela bateu o martelo. Prisão preventiva negada por risco de fuga e obstrução da justiça. A ré permanecerá detida até o julgamento. Patrícia foi levada gritando, e seu império de mentiras desmoronou completamente. 3 meses se passaram. 3 meses que mudaram tudo. Lourdes se recuperou lentamente. As costelas cicatrizaram. O pulmão perfurado sarou. As contusões desapareceram. Mas as cicatrizes emocionais levariam mais tempo. Ela ainda acordava com pesadelos. Ainda estremecia quando ouvia passos pesados atrás dela. Mas ela não estava mais sozinha. Não mais. Rafael comprou uma casa linda em um bairro tranquilo. Não era mansão ostentosa como a que dividia com Mariana antes. Era uma casa aconchegante, com jardim cheio de flores e uma varanda onde se podia tomar café vendo o sol nascer. E essa casa foi presenteada para Lourdes. Mãe, Rafael disse quando a levou até lá pela primeira vez. Esta é sua casa. Sem condições, sem compromissos, é só sua. Um lugar onde a senhora pode viver em paz, com dignidade, sem nunca mais depender de ninguém. Lourdes chorou andando pelos cômodos. Havia 3 quartos, um deles transformado em pequena biblioteca, com livros que ela sempre quisera ler, mas nunca tivera tempo. Havia uma cozinha moderna, mas também uma área gourmet fora, onde ela podia fazer seus quitutes tradicionais. E havia fotos antigas restauradas profissionalmente, de toda a família, espalhadas pelas paredes. No quintal, Gustavo havia plantado uma horta. Sei que a senhora sempre quis ter uma, mãe. Então, aqui está. Tomates, alface, temperos, tudo. A vida de Lourdes mudou completamente. Ela tinha plano de saúde de primeira linha. Médicos que a acompanhavam regularmente.
remédios caros que finalmente tratavam suas condições crônicas adequadamente. E mais importante, ela tinha seus filhos de volta. Rafael a visitava todos os dias. Levava netos que ela não conhecia, filhos do casamento dele com Mariana que havia terminado meses atrás. As crianças chamavam Lourdes de vovó e ela derretia toda vez. Gustavo se mudou para o quarto de hóspedes da casa dela. Disse que queria compensar os anos perdidos. Toda manhã, ele fazia café para os dois e sentava-se com ela na varanda, conversando sobre tudo e nada. Mas a verdadeira redenção veio de outra forma. Rafael e Gustavo criaram a Fundação Lourdes Aparecida, uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar mães solteiras em situação de vulnerabilidade. Eles doaram metade do patrimônio deles para a fundação. A fundação oferecia moradia temporária, cursos profissionalizantes, creche para as crianças enquanto as mães trabalhavam ou estudavam, assistência jurídica, apoio psicológico. Tudo que Lourdes não teve quando estava sozinha e lutando. Na inauguração da primeira casa de acolhimento, Lourdes estava presente. Ela cortou a fita simbólica com mãos ainda trêmulas, mas sorrindo. Rafael fez um discurso emocionado. Esta fundação existe porque minha mãe, Dona Lourdes, sobreviveu ao impossível. Ela criou 2 filhos sozinha, trabalhou até exaustão, passou fome para nos alimentar. E quando crescemos, quando tivemos a chance de retribuir, nós atraímos. Escolhemos dinheiro sobre amor. Escolhemos mentiras confortáveis sobre verdades dolorosas. Ele pausou, as lágrimas escorrendo livremente. Mas ela nos perdoou. Mesmo após quase morrer por nossa negligência, nossa estupidez, nossa crueldade, ela nos perdoou. E agora, tentamos honrar esse perdão ajudando outras mulheres como ela. Mulheres fortes, guerreiras, que merecem apoio e não abandono. A plateia, composta por empresários, políticos, jornalistas e beneficiários da fundação, aplaudiu de pé. Mas Lourdes só tinha olhos para seus filhos. Seus meninos que haviam se perdido, mas se encontraram novamente. Gustavo também falou. Passamos 15 anos vivendo uma mentira, achando que éramos melhores que nossa origem, que nossa mãe, que nossa história. Mas a verdade é que tudo o que somos de bom veio dela. Nossa ética de trabalho, nossa resiliência, nossa capacidade de amar. Tudo foi ensinado por esta mulher incrível, e quase a perdemos para sempre. Quanto a Patrícia, seu julgamento foi rápido. As provas eram esmagadoras. O júri a considerou culpada de homicídio doloso, tentativa de homicídio qualificada, falsificação de documentos e fraude. A sentença foi 25 anos de prisão sem possibilidade de apelação. Quando a sentença foi lida, Patrícia olhou para trás na sala do tribunal. Lourdes estava lá, sentada entre Rafael e Gustavo. Seus olhares se encontraram. Patrícia esperava ver triunfo, vingança, satisfação. Mas tudo o que viu nos olhos de Lourdes foi tristeza. Tristeza por uma vida desperdiçada no ódio e na ganância. Eu perdoo você, Lourdes disse quando Patrícia passou algemada por ela. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Patrícia foi levada. E Lourdes sentiu finalmente a liberdade que vem do perdão verdadeiro. Mariana também encontrou seu caminho. Ela e Rafael se divorciaram amigavelmente. Não havia mais amor romântico ali, mas havia respeito. Rafael reconhecia que Mariana o havia salvado de si mesmo. Ela aceitava que ele estava em jornada de crescimento que levaria anos. Mariana se tornou diretora executiva da Fundação Lourdes Aparecida. Ela encontrou propósito em ajudar mulheres que, como Lourdes, eram invisíveis para a sociedade. E encontrou também um novo amor em Paulo Henrique, o investigador particular.
Um homem honesto, trabalhador, que a via pelo que era, não pelo que possuía. Em uma tarde ensolarada, 6 meses após o julgamento de Patrícia, toda a família estava reunida na casa de Lourdes. Rafael com os filhos, Gustavo com a namorada nova, uma professora de escola pública que Lourdes adorava, Mariana e Paulo, e até Júlia, a irmã do meio que havia reaparecido e se reconciliado com todos. Eles fizeram um churrasco no quintal. As crianças corriam entre as árvores. Os adultos conversavam e riam. E Lourdes, sentada na cadeira de balanço que Gustavo fizera à mão para ela, observava tudo com um sorriso sereno. "No que você está pensando, mãe?" Rafael perguntou, sentando-se no chão aos pés dela como fazia quando criança. "Estou pensando que valeu a pena", Lourdes respondeu. "Tudo. O sofrimento, a dor, a solidão. Tudo valeu a pena para chegar a este momento. Para ver vocês felizes, juntos, sendo boas pessoas." "Nós te amamos, mãe", Gustavo disse, juntando-se ao irmão. "E vamos passar o resto de nossas vidas provando isso." Lourdes colocou uma mão na cabeça de cada filho. "Já provaram. Vocês erraram, mas reconheceram. Caíram, mas levantaram. E isso é tudo que uma mãe pode pedir. Filhos imperfeitos, mas honestos. Filhos que sabem o valor do amor." O sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. E naquele quintal simples, cercada por amor verdadeiro, Lourdes Aparecida finalmente encontrou a paz que buscara a vida toda. Porque no final, o amor vence. Nem sempre do jeito que esperamos, nem sempre sem cicatrizes, mas vence. E quando vence, reconstrói não apenas famílias, mas almas.